Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Emerson Ferreira, passando com as boas novas de hoje. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre de todo mal nesse dia. Que esse dia seja um dia de bênção para você, para sua casa e para toda a sua família. Que seja um dia de respostas positivas da parte de Deus e ainda que vierem situações adversas, que a mão do Senhor seja sobre a sua vida, te sustentando, te fortalecendo e te dando vitória nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Hoje eu quero compartilhar com você um texto que está em 1 Samuel, capítulo de número 30, a partir do versículo de número 1. Acompanhe comigo o texto sagrado. Aconteceu que, ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido ao sul e a cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinham sido queimada e que as mulheres e os seus filhos e suas filhas haviam sido levados cativos. Então, Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã, jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: "Traga-me aqui a éstula sacerdotal." E Abiatar a trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: "Devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo?" E o Senhor respondeu: "Persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos." Então Davi partiu, ele e os 600 homens que com ele estavam. Chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi e 400 homens continuaram a perseguição, mas 200 ficaram atrás, porque não puderam passar o ribeiro de Besor, de tão cansados que estavam. Eu quero compartilhar com você esse texto, porque esse texto fala muito ao meu coração, com vários motivos diferentes, com várias coisas extraordinárias que a gente pode extrair desse texto sagrado. A primeira coisa é que Davi ele sai para uma batalha, e aqui nós temos que pautar um erro de Davi. Ele deixa só mulheres e crianças em Ziclag. Ele não deixa nenhum homem valente, nenhum guerreiro para guardar as suas casas, as suas famílias. Eles vão para uma batalha. E é muito, talvez, uma falta de discernimento, uma falta, talvez, de responsabilidade. Eu não sei nem como qualificar isso, ainda mais sendo Davi, o grande rei, o grande guerreiro, tão vencedor em Deus nas batalhas que enfrentou. E ele sai para uma guerra e ele volta com a vitória. Porém, quando ele volta com a vitória, ele vê que a sua casa e a casa dos seus valentes tinham sido saqueadas, queimadas, mulheres e crianças tinham sido levadas cativas. Se ele tivesse deixado pelo menos uma parte do seu exército para guardar as suas casas e as suas famílias, com certeza isso não teria acontecido. Isso nos fala a respeito de querer fazer algumas coisas de uma forma desorientada, sem realmente uma direção de Deus, uma forma que você possa fazer algo sem causar danos maiores. E aqui Davi ele não pensou que poderia ter sido atacado enquanto estivesse no campo de batalha. E justamente por não pensar assim, ele foi atacado. E ele chega e o texto fala que as casas foram queimadas e as mulheres e crianças foram cativas. Outra coisa que eu aprendo, Davi, diz o texto, que ele chora até perder as suas forças. Ele e todos os homens que estavam com ele que perderam as suas casas e as suas famílias. Só que o que eu acho mais interessante é que Davi se reanimou no Senhor. O versículo de número 6 fala aí, termina com essa frase: "Mas Davi se reanimou no Senhor." Eu entendo que Davi nessa hora, ele se reanima em Deus, porque ele sabia quem era o Deus que ele servia. Por mais que a situação aos olhos dele estava terrível, tudo destruído, esposa e filhos foram levados cativas, sequestradas, mas ele sabia o Deus que ele servia. Davi tinha uma confiança em Deus que realmente excede talvez o nosso entendimento hoje. E ele, com certeza, ele trouxe paz ao coração dele, porque
Eu acredito que ele começou a lembrar dos grandes feitos, das grandes coisas que ele viveu com Deus, desde o momento em que se levantou para enfrentar Golias, até recentemente, quando ele volta de uma batalha com a vitória garantida. E quantas vezes não foi assim? Então eu imagino que Davi pensa justamente nisso. Quantas vezes Deus agiu em meu favor? Quantas vezes Deus me deu livramento, operou milagre? Quantas vezes Deus fez coisas extraordinárias? Por que ele não vai fazer agora? Por isso que eu acredito que, enquanto Davi chorava, o Espírito de Deus trouxe isso ao coração de Davi, que ele não precisava ficar desesperado, porque Deus iria trazer uma solução. Tanto que Davi, ele se levanta, ele pede, ao sacerdote Abiatar que ele trouxesse a éstula sacerdotal, porque ele iria entrar na presença de Deus e iria buscar ao Senhor. É outra coisa que eu aprendo com Davi. Ele sabe discernir os tempos e a maneira de se comportar de acordo com cada situação. Ele vai para a guerra, ele vai vestido como guerreiro. Ele volta na guerra, agora ele vai entrar diante do Senhor. Ele entra com uma éstula sacerdotal em reverência à santidade de Deus, em reverência à pessoa poderosa do nosso Deus Criador. E ele vai consultar Deus. O que eu mais acho interessante nesse texto é que ele está amargurado, ele está com raiva, ele está irado. Imagino o turbilhão de emoções que está passando na cabeça de Davi, e ele não toma nenhuma decisão no impulso. Ele não age no impulso, ele não age pela raiva, ele não age pela pressão, porque o texto fala que os valentes dele queriam apedrejá-lo, culpando ele por aquilo que tinha acontecido. E ele não deixou com que essa pressão afetasse uma decisão dele. Ele não toma a decisão pela pressão que ele está recebendo dos seus valentes, que estão com raiva dele. Ele não toma uma decisão, uma atitude pelo sentimento que ele tem de ter perdido as esposas e filhos. Não, ele vai consultar Deus, ele vai buscar Deus, ele quer ouvir a voz de Deus. Davi não tomava uma decisão sem a direção de Deus, e às vezes que ele não agiu na direção de Deus, ele teve problemas, e justamente por já ter vivido algumas coisas sem ter a direção de Deus, ele entende aqui que, por pior que esteja a situação, eu preciso ouvir a voz do meu Deus, eu preciso consultar o meu Deus. E é interessante que Davi vai consultar a Deus e pergunta: Senhor, eu devo perseguir, eu devo ir atrás, eu devo correr atrás do prejuízo? E então Deus fala para ele: pode ir que você vai conseguir. E outra coisa extraordinária que eu entendo, Davi, ele era tão cheio de Deus naquele tempo, que quando ele volta de consultar a Deus, ele consegue convencer a todos aqueles que queriam apedrejá-lo, que estavam culpando ele pela perca da casa e da família. Ele consegue convencer aqueles homens agora a segui-lo novamente atrás dos inimigos, e todos vão com ele. Todos vão com ele, ao ponto de, quando chegar no Ribeiro de Besor, alguns ficam porque estavam cansados, porque estavam voltando de uma outra guerra. Mas outros soldados, 400 soldados, eles tiveram coragem, força e ânimo para prosseguir. E o final da história é que Davi vai, persegue, vence a batalha, traz as famílias de volta e ainda traz os despojos da guerra. Uma outra parte desse texto, que nós não vamos ler aqui agora, mas você pode acompanhar a leitura aí, que quando ele volta com os despojos da guerra, ele reparte de maneira igual, tanto com aqueles 400 soldados que foram e com aqueles 200 soldados que ficaram no Ribeiro de Besor. Ninguém perdeu, ficou dividido de uma forma igual a todos. A vitória foi igual para todos, a bênção foi igual para todos. É outra qualidade do nosso rei Davi. Ele sabia honrar aqueles que estavam ao seu lado. E essa mensagem serve para você, líder, que você possa aprender a honrar aqueles que estão ao seu lado no dia a dia, seja no trabalho, na empresa, seja na igreja, seja aonde for, seja qual for a esfera de atuação que você esteja, seja qual for a quantidade de pessoas que você lidere. Aprenda a honrar as pessoas que estão ao seu lado nos dias bons e nos dias ruins. E foi isso que Deus fez na vida de Davi. E a boa nova, a boa notícia que eu quero te dar é justamente isso. Deus, ele não deixa de cuidar de nós em nenhuma das situações. Mas nós precisamos entender que não é a emoção que deve conduzir as nossas decisões e as nossas atitudes. Assim como Davi, consulte ao Senhor o que você deve fazer. Ouça a voz de Deus e haja segundo aquilo que Deus lhe falou, para que você não tenha mais prejuízos
para que você não passe por mais dores e mais sofrimentos. Um dos maiores erros que nós cometemos, principalmente, nós que nos colocamos como cristãos, servos de Deus, é fazer coisas, tomar decisões sem ouvir a voz de Deus. Quando você faz isso, o prejuízo é grande, problemas vêm, situações ruins acontecem. Então consulte ao Senhor e certamente Ele vai ouvir a tua oração e vai trazer a resposta, talvez não aquela que você gostaria de ouvir, mas Ele vai te responder, porque Ele é Deus que responde. Que Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça, que Deus te livre de todo mal, que Deus te dê a paz que excede a todo entendimento, em nome do Senhor Jesus. E até a próxima Boas Novas, se assim Deus nos permitir. Tudo é tua graça, é tua mão que me sustenta em cada oração. Se ainda respiro, é teu favor.